Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossas aulas no YouTube. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai iniciar nosso conteúdo sobre material genético. Eu vou dividir essa aula em algumas partes também para não ficar muito extenso e também para que fique mais fácil de vocês entenderem. Então a gente vai falar hoje sobre o conceito de material genético e sobre o DNA. Então vamos lá para a aula? Certo, então vamos iniciar falando sobre material genético. O material genético ele está expresso na forma de um ácido, chamado de ácido nucleico. Os ácidos nucleicos podem apresentar duas formas, a forma de DNA e a forma de RNA. Esse material genético é o maior biopolímero natural que existe. Se a gente comparar uma molécula de DNA com uma molécula de amido ou uma outra molécula proteica, alguma coisa do tipo, a gente vai ver que essas outras moléculas são muito pequenas perto do DNA. Um polímero, caso você não se lembre, é uma substância formada por diversas subunidades. O material genético pode aparecer de duas formas. Na forma de DNA, no caso, a sigla está em inglês, a gente também pode usar a sigla em português chamada ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico. Esses nomezinhos aí têm uma diferença e a gente vai ver que a diferença é apenas na composição das moléculas de DNA e RNA, belezinha? Então, pessoal, as moléculas de material genético, elas vão servir para basicamente controlar atividades celulares e realizar a confecção de partes que vão estruturar a célula. Além disso, esse material genético ele está envolvido com os mecanismos de hereditariedade. A hereditariedade são as características que você vai passar para as próximas gerações. Se você tem um filho e ele herda uma característica sua, essa característica herdada chama característica hereditária. Então, como eu falei, os ácidos nucleicos eles são moléculas formadas por unidades menores. Essas unidades são chamadas de nucleotídeos. E os nucleotídeos eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O nome do nucleotídeo vai depender de alguns fatores, que são a pentose e a base nitrogenada que está relacionada a essa pentose. Por exemplo, se a nossa pentose é a desoxirribose e a nossa base nitrogenada é a adenina, a gente vai ter o nome do nucleotídeo adenina desoxirribonucleotídeo, porque ele contém a adenina e a desoxirribose. Mas se a minha pentose for uma ribose e a minha base nitrogenada for uma guanina, então vai ser uma guanina ribonucleotídeo. Beleza? É bem simples de você lembrar. Os ácidos nucleicos, eles vão possuir essas bases chamadas de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são estruturas químicas em formato de anel e elas levam esse nome porque elas possuem nitrogênio na sua composição. Essas bases nitrogenadas elas vão ser classificadas em púricas ou pirimídicas. A gente vai ter basicamente 5 bases nitrogenadas. A gente vai ter a adenina, a timina, a citosina, a guanina e a uracila. Lembrando que o nosso DNA e RNA é composto de apenas 4 bases, sendo que no DNA a gente vai ter a timina e não vai ter a uracila, e no RNA a gente vai ter a uracila e não vai ter a timina. Vai haver uma troca aí. Sempre que tiver timina, você pode ter certeza que está falando de DNA. Sempre que tiver uracila, você tem que ter certeza que você está falando de RNA, beleza? Além disso, existe uma diferença entre o DNA e o RNA, porque no DNA a nossa pentose vai ser uma desoxirribose e no nosso RNA a nossa pentose vai ser uma ribose. A desoxirribose ela tem um radical hidroxila a mais do que a nossa ribose. Então, fica aí a dica para vocês. O DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico ou ADN na sigla em português, é uma molécula que guarda uma grande quantidade de informações.
Essas informações vão ser responsáveis pela confecção de suas características físicas. Todo o seu corpo foi criado com base nas informações que estão contidas dentro do seu material genético. Isso porque o DNA comanda a produção de proteínas. Lembrem que as proteínas são nutrientes que fazem a composição do nosso corpo. São nutrientes plásticos, aqueles nutrientes que têm a função de compor o nosso corpo. Além disso, o nosso DNA ele vai controlar a estrutura e funcionamento das células. Ele regula as funções da nossa célula. Ele que diz que a nossa célula tem que trabalhar de determinado jeito ou de outro jeito. Além disso, esse DNA aí pode ser duplicado e ele vai gerar cópias perfeitas dele mesmo. Ocasionalmente, pode ocorrer durante essa confecção de novas fitas de DNA a mudança de um par de base ou de mais de um par de base. E é isso aí a gente vai chamar de mutação, beleza? E essa mutação vai provocar uma diferença na produção de proteínas, já que a informação vai ser diferente da que era anterior. Imagine uma receita de bolo. Se você faz um bolo com açúcar, ele vai ter o gosto normal de bolo, né? Mas se em vez de açúcar você botar sal, ele vai ter um gosto totalmente diferente do gosto que tinha antes. Então, se você mudar um ingrediente no nosso DNA, você também vai mudar o resultado final. Isso aí são chamadas de mutações genéticas. Nas células eucarióticas, o DNA geralmente está associado com proteínas. Ele pode ser encontrado no núcleo, associado à cromatina, que faz parte dos cromossomos. E nós temos também o DNA no citoplasma. Esse DNA citoplasmático pode estar relacionado com mitocôndrias e cloroplastos. No caso de células vegetais, nos cloroplastos e mitocôndrias. No caso de células animais, apenas nas mitocôndrias, porque as células animais não possuem cloroplastos. A estrutura do DNA é formada por 4 pares de bases, como eu já havia comentado. Sendo assim, a gente vai ter uma relação entre a quantidade de pares de bases. Se vocês pegarem a quantidade de bases que tem aproximada, a porcentagem aproximada de pares de bases que a gente tem no nosso corpo, você vai ver que existe uma relação entre o número de bases púricas e o número de bases pirimídicas. O Edwin Chargaff, ou simplesmente Chargaff, porque esse primeiro nome é um pouco difícil de a gente estar falando toda hora, ele foi um cientista que determinou que existia aproximadamente 50% de bases púricas no nosso DNA e 50% de bases pirimídicas. E aí ele criou essa relação de que existia uma para uma. Então, na relação de Chargaff, a quantidade de adeninas e timinas é igual à quantidade de guaninas e citosinas, que isso aí é igual a 1. Depois a gente vai fazer algumas questões mostrando essa relação de Chargaff, né? Para que a gente chegasse na estrutura visual do DNA, foram necessários diversos estudos relacionando inclusive física e química. A Rosalind Franklin e o Maurice Wilkins, eles eram biofísicos e trabalharam para descobrir a forma que o DNA tinha. Eles não trabalharam juntos, mas ambos tiveram trabalhos importantes para que essa forma estrutural do DNA fosse exibida. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram raio-x para ter mais ou menos uma noção de como que esse DNA aparecia, qual era a forma do DNA. E eles descobriram que o DNA tinha forma helicoidal, uma forma de hélice, né? Ele tinha uma forma dobradinha. Beleza? E esses dois trabalhos aí foram extremamente importantes para que o Watson e Crick eles criassem o modelo de dupla hélice do DNA. Eles conseguiram então, a partir das evidências descobertas por Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, que o DNA possuía bases nitrogenadas ligadas entre si e existia 2 cadeias de nucleotídeos girando em relação ao DNA. Essas bases aí, elas eram ligadas por pontes de hidrogênio, belezinha? Então, com essa descoberta, foi-se colocado que a adenina, ela se ligava com a timina, ou seja, uma base púrica se liga com uma base pirimídica.
E elas duas se ligavam por duas ligações ou duas pontes de hidrogênio. Você já deve conhecer o termo ponte de hidrogênio, né? Se você já estudou ligações químicas, você com certeza já ouviu falar em uma ponte de hidrogênio. Então, duas pontes de hidrogênios ligam a adenina com a timina. Lembrando que a adenina sempre se liga com a timina, beleza? E a guanina, ela vai se ligar com uma citosina através de 3 ligações ou pontes de hidrogênio. Então a ligação entre a citosina e a guanina, ela é um pouco mais forte do que a ligação entre a adenina e a timina. Então, pessoal, nesse modelo de dupla hélice, a gente assemelha o DNA como se fosse uma escada caracol, né? Aquelas escadinhas que vão girando assim. Então, o que seriam os corrimãos da escada? Seria a alternância entre os grupos fosfato e as desoxirriboses. E os pares de bases ligados no meio seriam os degraus daquela escada. Pessoal, mas a gente vai chegar agora numa parte muito importante dessa aula, que é a parte da replicação do DNA. A gente viu todo esse histórico aí sobre os ácidos nucleicos, mas o que vai mais pegar pra gente, o que vai ter mais importância pra gente, é esse início aqui da replicação do DNA. A replicação do DNA, ela é chamada de semiconservativa, e a gente vai entender direitinho por quê. Então agora preste bastante atenção, que eu vou explicar com bastante calma essa parte para que você não se perca. Tá, o DNA, pessoal, ele tem capacidade de replicação. Obviamente que o DNA não faz isso sozinho. Existe uma série de mecanismos que vão fazer com que o DNA passe por essa replicação. Então não é uma autorreplicação, ele não consegue fazer por si só. Mas ele vai ter essa capacidade de se replicar em duas novas moléculas. Essa reação inteira, ela é catalisada por uma enzima chamada DNA polimerase. Pessoal, muita atenção! As enzimas, como vocês devem se lembrar, elas servem para aumentar a velocidade da reação. Catalisar significa aumentar a velocidade de reação, porque ele vai diminuir a quantidade de energias necessária. Então, a enzima DNA polimerase, ela vai catalisar essa reação de duplicação, né? De replicação do DNA. Mas antes que a DNA polimerase possa agir, ela vai precisar que a helicase, que é outra enzima, corte as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então a helicase, ela vai servir para fazer cortes lá no meio das bases, né? Ela vai cortar os degrauzinhos no meio. Essa daí é a helicase. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Enquanto a helicase corta esse pedacinho aí, a DNA polimerase vai colocando bases que são complementares às bases da fita molde. A fita molde é essa fita que vai ser a fita original, né? Você vai pegar a molécula de DNA, ó, observe aqui nesse esquema aqui ao lado. A gente tem essa fita verde aí. A fita verde, ela é a fita original, beleza? E a fita rosa vai ser uma fita nova, a fita que vai ser originada. Então eu vou pegar a minha fita verde e eu vou cortar as bases nitrogenadas no meio com a helicase. Então a DNA polimerase, ela vai começar a colocar bases que são complementares. O que são bases complementares? Lembrem que eu falei que a adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina. Então, se na minha fita eu tinha uma adenina, a DNA polimerase vai lá e coloca uma timina. Se eu tinha uma citosina, ela vai lá e cola uma guanina. Se eu tinha uma guanina, ela vai lá e cola uma citosina. Se eu tinha uma timina, ela vai lá e cola uma adenina. Então, ela vai colar bases que são complementares. Tudo bem? No final, a gente vai ter duas moléculas de DNA. E em ambas as fitas de DNA, a gente vai ter uma fita velha e uma fita nova. Então eu vou manter meia fita velha, né? Eu vou ter uma molécula nova, mas com metade da fita velha. Então é por isso que eu digo que ela é semi-conservativa, porque eu conservo metade do meu DNA original. E o que é novo é apenas a fita que foi feita pela DNA polimerase. Pode acontecer em algum momento de haver uma
alteração nesse DNA. Pode acontecer tanto nesse momento de replicação ou pela exposição da pessoa em radiação, alguma coisa que possa causar mutação nesse organismo. Se ela for herdada pelo seu filho e ela for uma mutação que torne o organismo muito inviável, então ele vai morrer e ela vai acabar sumindo sem maiores prejuízos. Agora, se essa mutação ela for benéfica, ela pode se manter. Ou se ela não for letal também, né? Vamos supor, você tem 6 dedos. Isso não vai lhe matar porque você tem 6 dedos. Então você pode ter um filho que tenha 6 dedos e a sua geração pode continuar tendo várias pessoas com 6 dedos, né? Isso não vai matar você porque você tem 6 dedos. As mutações genéticas podem ocorrer, elas podem sumir ou elas podem ficar na população e se tornar frequente, né? Ter uma certa frequência dessa mutação lá dentro dessa população. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui e mais à frente eu vou falar sobre o RNA e mais outras características que a gente vai entender sobre esse DNA. Esse assunto é um pouco complexo e um pouco grande, então é necessário que vocês prestem bastante atenção e que tirem todas as dúvidas ao longo das aulas. Assim que surgir a dúvida, já vai tirando logo para você não se enrolar lá no final. Então, se você precisar de mim, você pode deixar aqui nos comentários ou você pode me procurar, eu vou deixar alguns contatos aqui embaixo e até a próxima aula.